Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nájila Martins. Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu queria que nessa manhã compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração acerca de a gente confiar em Deus, independente das circunstâncias em que a gente se encontre. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, diz assim. Eu estou lendo a versão Bíblia, a mensagem. Diz assim o versículo: Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia. Nesta situação, é Deus, não sua situação atual, que define sua vida. Enquanto eu li esse texto, Deus trazia ao meu coração que muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente deseja muito sair daquela situação, né? Principalmente se for uma situação adversa, uma situação ruim. Mas o que Paulo está nos ensinando é que a gente não deve alimentar esse desejo de sair daquela situação, ainda que por mais complicada que ela seja, né? Se você está passando por um casamento difícil, onde parece que tudo se perdeu, que você não alimente o desejo de estar com outra pessoa. E ele faz questão de ressaltar que você está agora no lugar onde Deus preparou para você. E o que eu aprendo com isso é que de toda situação, ainda que ruim que ela seja, a gente pode tirar ensinos, a gente pode tirar proveitos, né? E que Deus tem o objetivo de nos ensinar algo em cada circunstância que a gente passa. Mas o fato de eu estar passando por essas circunstâncias não quer dizer que ela define o meu futuro. Quem define o meu futuro é Deus. Talvez se você se encontra em uma fase onde você está com uma doença, não é essa doença que define o seu futuro, é Deus. Se você está passando por um período de portas fechadas, desemprego, não é essa situação que define o seu futuro, é Deus. Se você está passando por um momento em um relacionamento onde parece que tudo se perdeu, não é essa situação que define o seu futuro, é Deus. E como eu posso tirar proveito disso, né? Buscando em Deus, entender o que Ele quer de mim, o que Ele quer me ensinar. E muitas vezes Deus nos permite passar por momentos de deserto, de dores, de vales, de perda, para nos ensinar algo. Nenhuma situação que a gente passa na nossa vida é desperdício. Em Romanos 8, se não me falha a memória, fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qualquer situação que a gente passa, quando a gente está com Deus, tem algo para contribuir na nossa vida. Por mais ruim que ela seja, por mais adversa que ela seja. Talvez você está passando por uma fase hoje que você não entenda e você se questione. Meu Deus, o que é que eu fiz para estar passando por isso? Mas lá na frente, Deus vai te fazer entender o porquê disso. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro é que a situação que você está hoje não define o seu futuro. Ah, Nájila, mas hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Amém, pois viva essa sua melhor fase. Agradeça a Deus, reconheça Deus nos seus caminhos, porque até a prosperidade que chega nas nossas mãos é Deus quem nos dá. Muitas vezes para procurar ver como a gente vai agir diante dessa situação, né? Porque se a gente agir com soberba, infelizmente Deus vai abater. Mas se a gente agir com gratidão, reconhecendo que foi Deus, ele vai nos abençoar ainda mais.
mas a gente tem que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Se a gente está na nossa melhor fase, amém, é Deus que me abençoando, foi Deus que abriu as portas. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é Deus. Se eu estou na minha pior fase, o que eu posso aprender com isso aqui? O que Deus está querendo me ensinar? Eu acredito que José, quando foi jogado naquele poço, ele deve ter pensado que ali a vida dele acabou, né? Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar como escravo, ele foi acusado de estupro, ele foi preso. Quantas situações ruins José passou, e eu, sinceramente, se eu fosse José, eu não sei se eu suportaria tanta coisa, mas eu acho que eu chegaria a me revoltar contra Deus, sabe? Porque José não fez nada para merecer aquilo, né? O que fez aquilo acontecer com José foi a inveja dos irmãos. E José saiu de toda aquela situação para se tornar governador. Aquele que então estava no fundo de um poço, era escravo, depois preso, se torna governador do Egito, né? E quando ele sai daquela situação que ele se depara com os irmãos, e os irmãos ali choram, pedem perdão, José diz, olha, desconsidere o que vocês fizeram, né? Foi Deus quem criou toda essa situação para que eu chegasse até aqui, né? Deus pegou todo esse mal que vocês me fizeram e transformou em bem. Talvez se hoje você está passando por uma situação ruim, uma fase ruim, Deus pode pegar essa situação e transformar em bem. Creia que a situação atual que você está vivendo não define o seu futuro. Quem define o seu futuro é Deus. Assim como ele definiu o futuro de José, por mais que ele tenha passado por anos de dificuldade, foi ele que definiu o futuro de Davi, mesmo quando era perseguido por um rei que queria matar ele a qualquer custo, sabe? O próprio Jesus, que foi perseguido desde quando nasceu, mas foi Deus quem definiu o futuro de Jesus. E é Deus quem define o seu futuro e o meu. Amém?